Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Estamos aqui reunidos para a realização do ato público pela valorização da Justiça do Trabalho e pelos 75 anos de sua existência. Manifestos semelhantes estão sendo realizados por regionais de outras unidades da Federação, que também clamam em prol da Justiça do Trabalho. Convidamos os presentes para acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convidamos para o seu pronunciamento o excelentíssimo presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, desembargador do Trabalho, Grácio Ricardo Barbosa Petroni. Excelentíssimo Procurador do Trabalho de Santa Catarina, Dr. Sandro Eduardo Sardá, representando neste ato o Procurador-Geral, Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina. Excelentíssimo Presidente da Seccional da OAB de Santa Catarina, Paulo Marcondes Brincas. Excelentíssimo Presidente da Matra 12, Juiz titular de Vara do Trabalho, Dr. José Carlos Kilzer. Excelentíssimo Presidente da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas, Dr. Gustavo Vilar Melo Guimarães. Excelentíssimo Vice-Presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, Dr. Gilberto Lopes Teixeira. Senhores magistrados, senhores representantes de entidades de classe, senhores advogados, senhores servidores, senhoras e senhores. Começo fazendo uma confissão. Em 27 anos de carreira na magistratura trabalhista, que muito me orgulha, jamais imaginei que um dia poderia estar nessa situação, ter que mobilizar a sociedade em torno da recomposição do orçamento da Justiça do Trabalho. Como tem sido amplamente divulgado, o Judiciário Trabalhista sofreu severos cortes em seu orçamento com a edição da Lei Orçamentária Anual de 2016. Em média, os tribunais tiveram redução de 29% das verbas de custeio, que servem para pagar as contas essenciais ao seu funcionamento, como energia elétrica, água, telefone, serviços terceirizados, fornecedores, entre outros contratos. No nosso caso, este corte atingiu cerca de 37%, o que representa 16,7 milhões a menos no nosso orçamento. Os investimentos, por sua vez, foram reduzidos em impressionantes 90%, comprometendo, assim, as obras de foros trabalhistas, inclusive as já em andamento, a exemplo do Foro de São José, em fase de conclusão. Estou falando de cifras próximas a 890 milhões de reais em cortes para a Justiça do Trabalho em todo o Brasil. Pois bem, por ocasião da discussão do orçamento da União, o relator, até então, deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná, argumentou que as regras atuais estimulam a judicialização dos conflitos trabalhistas, na medida em que são extremamente condescendentes com o trabalhador, e que tal situação é danosa às empresas e ao desenvolvimento do país. Seguindo o mesmo raciocínio, penso que agora o ministro da Saúde, o até então deputado Ricardo Barros, não vai dispor de orçamento para a sua nova pasta, pois corre-se o risco de que, se a saúde do Brasil tiver mais dinheiro, aparecerão mais doentes, o que será danoso para todo o sistema. Com todo respeito ao nobre congressista, ao que me parece, não há que se tentar de fazer uma reforma trabalhista pela via orçamentária, como bem observado pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA, que, inclusive, é autora de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a Lei Orçamentária Anual. Também não posso concordar com o argumento de que a Justiça do Trabalho prejudica o desenvolvimento econômico, quando apenas cumpre o dever constitucional de resgate de direitos trabalhistas não satisfeitos. Nosso fim maior é pacificar os conflitos decorrentes das relações de trabalho, contribuindo para a harmonia social em seu sentido mais amplo. Lembro que as verbas decorrentes do pagamento de ações trabalhistas ajudam a movimentar a economia por meio do consumo. Apenas para informar, digo que em 2015
Somente em Santa Catarina foram liberados valores de cerca de 550 milhões de reais decorrentes de reclamatórios trabalhistas. Para entender melhor o que estou falando, trarei ainda à baila alguns outros números. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, a despesa total dessa justiça especializada em 2014 representou 0,63% dos gastos da União. No mesmo ano, mais de 16 bilhões de direitos trabalhistas foram devolvidos ao bolso do trabalhador em todo o Brasil. Esse valor, no ano passado, atingiu a cifra de 17 bilhões de reais. Até a própria União, cuja tesoura foi implacável com a Justiça do Trabalho, se beneficia com a solução dos processos trabalhistas, na medida em que esse dinheiro entra novamente em circulação na economia. Somente em 2015, é um outro dado extremamente relevante, foram arrecadados mais de 3 bilhões de reais em verbas com destinação federal, como imposto de renda, contribuição previdenciária, multas, custas e emolumentos, tudo decorrente de ações trabalhistas. Esse valor é mais do que o triplo dos recursos subtraídos do Judiciário Trabalhista pela Lei Orçamentária Anual de 2016. E como se não bastasse tudo isso, o governo federal não sinaliza com a liberação do valor de 6 milhões relativos aos convênios firmados com os bancos oficiais aqui em Santa Catarina, que possuem a guarda de nossos depósitos recursais. Assim, corremos o risco de ficar inadimplentes a partir de outubro, algo inédito em 35 anos de história desse tribunal. Esse dinheiro foi economizado pelo próprio TRT catarinense ao longo de 2015 e pode simplesmente não ser repassado, aumentando desta forma o superávit primário do governo federal. Encerrando, quero ressaltar o atual cenário do nosso tribunal. Nos últimos 10 anos, o número de casos novos na Justiça do Trabalho catarinense aumentou em 52%. Neste mesmo período, nosso quadro de servidores e magistrados teve um incremento de apenas 11%. Temos aí um claro desequilíbrio. No ano passado, recebemos um número recorde de novos processos, mais de 86 mil. E tudo indica que, em 2016, esta marca será superada, considerando a crise econômica que ganha corpo cada dia. Apenas no primeiro trimestre desse ano, a Justiça do Trabalho catarinense já verificou um aumento de 19% do volume das ações recebidas em comparação com o mesmo período do ano passado. E tudo isto no momento em que não estamos autorizados a realizar concurso público para repor vagas decorrentes de aposentadorias, havendo um déficit de servidores tanto no primeiro quanto no segundo graus. Lembro, por fim, que há quase 17 anos, em 1999, tentaram extinguir a Justiça do Trabalho. Na época, os autores da proposta se valeram de argumentos bastante semelhantes aos utilizados pelo relator geral do orçamento de 2016. O resultado foi inverso do pretendido. A instituição teve sua competência ampliada em 5 anos, provando ser uma das instituições mais sólidas e tenazes do país. E assim será novamente, tenho certeza, com a ajuda de todos. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo Procurador do Trabalho, Sandro Eduardo Sardá. Neste ato, representando o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, Procurador do Trabalho, Marcelo Góes Neves. Boa tarde a todos e a todas. É uma enorme honra e um prazer representar o Ministério Público neste ato. Eu gostaria de saudar o doutor Grácio, presidente desse tribunal, e ao saudá-lo, saudar todos os juízes, advogados e procuradores. Uma saudação especial a todos os servidores públicos desse tribunal, que nos últimos 20 anos vem lotando essa rampa em defesa da justiça do trabalho. Parabéns a vocês, eu acompanho essa luta, já estive aqui com vocês. Não é fácil fazer greve, se mobilizar, e acho que hoje é um marco histórico quando vejo magistrados, advogados, inúmeros atores sociais privilegiados lutando pela defesa da justiça do trabalho, de um ordenamento jurídico adequado, a defesa da dignidade humana. Quando algum direito fundamental é violado, eu penso que a medida mais essencial é dar visibilidade a essas graves violações dos direitos fundamentais.
E eu sei disso porque nós fizemos isso brilhantemente com a precariedade das condições de trabalho em frigoríficos, que demonstramos ao país inteiro como se trabalha nessas empresas. E hoje, nada mais estamos a fazer do que dar visibilidade a um profundo corte orçamentário que precariza de forma absolutamente preocupante a Justiça do Trabalho e que afeta, evidentemente, e de forma negativa, o quadro geral de direitos. Eu gostaria de lembrar que isso não é uma situação esporádica. Nos últimos anos, as instituições de defesa dos direitos dos trabalhadores vêm sofrendo profunda precarização. Hoje em dia, o quadro de auditores fiscais no Ministério do Trabalho e Emprego é em torno de 2.700 auditores fiscais de trabalho, quando nós temos aí 3.500 juízes do trabalho no Brasil. O número de juízes é evidentemente insuficiente, estão submetidos a metas abusivas, a sobrecarga de trabalho, a adoecimento, assim como também estão os servidores dessa corte. No entanto, há toda uma lógica de precarização das condições de trabalho, e o meu ponto em relação à auditoria fiscal do trabalho é que a proposta inadequada do Estado brasileiro é judicializar todos os conflitos trabalhistas. E por isso que você tem 2.700 fiscais e você não institui os direitos no curso da relação de trabalho, que evidentemente é o caminho mais adequado. Nós sabemos quem são os maiores litigantes da Justiça do Trabalho, os maiores clientes. O TST acabou de divulgá-los recentemente. Então, me parece fundamental discutir com o Ministério Público, com o Ministério do Trabalho, com a Justiça do Trabalho, medidas eficazes e adequadas na resolução coletiva dos conflitos trabalhistas, que trará muito mais efetividade e eficácia do que a solução pulverizada e inadequada que vemos observando. Resumo, as medidas são inúmeras. A precarização se dá num recente projeto de lei que todos conhecem, que é da terceirização de atividades fins. Nenhum projeto de lei no país tem condições de destruir todo o arcabouço trabalhista dos últimos séculos com uma medida só. Vai afetar negativamente a saúde, os direitos dos trabalhadores, a organização sindical. E, no entanto, o que temos observado, a passos largos que esse projeto se caminha para a sua aprovação. O Ministério Público observa com profunda preocupação a alteração do conceito jurídico do trabalho escravo, que ainda persiste e sobrevive tão próximo de nós. Um movimento profundo de alterar esse conceito jurídico que trará aspectos negativos ao combate à sua extinção no país. Eu poderia passar, infelizmente, o dia citando iniciativas de precarização das relações de trabalho, mas não os farei porque tenho a clareza que todos têm amplo conhecimento. O que eu proponho, e proponho de coração aberto, de forma muito tranquila, é, acima de tudo, a defesa intransigente do trabalho decente. O Taylor, nós estamos numa fase pré-taylorista. O Taylor, que eu discordo da sua organização científica do trabalho, achava que era inconcebível que se organizasse um trabalho onde se trabalhasse 8 horas por dia e isso gerasse adoecimento. E o que nós estamos, Taylor, e o que nós estamos verificando é que nós somos pré-tayloristas. Nós estamos gerando adoecimento em larga escala. Eu investiguei muito frigorífico, estou investigando algumas instituições bancárias. A maior instituição bancária no país, nos últimos anos, o INSS pagou 350 milhões em benefícios previdenciários, com benefícios vinculados a adoecimentos ocupacionais. É o Estado a vincular, a financiar uma instituição que lucra 20 bilhões por ano. Me perdoem a minha indignação, o momento é preocupante, o momento requer indignação, o momento requer muita união, é um momento extremamente complexo da vida nacional, onde deveríamos valorizar os princípios mais valorosos da Constituição, a democracia, a dignidade do trabalho humano, e isso, evidentemente, passa pelo fortalecimento da justiça do trabalho, e acho que esse é o momento de conclamarmos uma união em defesa do trabalho decente, da justiça do trabalho e das instituições que atuam na defesa da dignidade dos trabalhadores. Eu agradeço muitíssimo. Obrigado pela oportunidade. Fará uso da palavra, neste momento,
o excelentíssimo presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, Dr. Paulo Marcondes Brincas. Meu boa tarde a todos. Eu gostaria de, saudando o Dr. Graço, saudar as autoridades que compõem aqui a mesa simbólica aqui na frente, os queridos amigos, colegas, magistrados, servidores, advogados, membros do Ministério Público do Trabalho. Eu vou, Graço, iniciar essa manifestação de uma forma pouco usual. Até porque, nos pronunciamentos anteriores, a questão está posta. Eu quero me dirigir especialmente àqueles que certamente vão nos criticar por estarmos aqui reunidos hoje, dizendo que nós estaríamos contrários à eficiência, contrários à gestão econômica de gastos no poder público. Quero dizer a esses detratores que nós, advogados, confiamos na Justiça do Trabalho. Confiamos na forma eficiente como os recursos públicos são gastos na Justiça do Trabalho. Quero dar 2 exemplos em particular disso. Em primeiro lugar, e isso é um agradecimento ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, mesmo com esses cortes de gastos, pensando na população catarinense, o Tribunal Regional do Trabalho não alterou o horário de expediente da Justiça do Trabalho. Sacrificou na própria carne, cortou aonde não podia, mas manteve o atendimento íntegro à população catarinense. Então, em nome da população catarinense, ao Tribunal, Graço, muito obrigado por essa manifestação de eficiência na gestão do gasto público. E um outro fato que eu quero trazer ao conhecimento de todos, pode não ser importante, mas há um simbolismo muito grande nisso. Recentemente, quando eu assumi a presidência da Ordem, eu estive aqui fazendo uma visita oficial ao desembargador Graço. Era fevereiro, janeiro, por aí. Ele nos recebeu com um sorriso daqui até aqui, mas com o ar-condicionado desligado. E ele pediu desculpas. Ele estava sem paletó, todo suado, pediu desculpas à delegação da OAB que estava chegando, disse que não podia ligar o ar-condicionado por contenção de despesas no verão, vocês sabem a temperatura no verão aqui, mas não deixou de funcionar em período normal a Justiça do Trabalho. Então, são 2 simbólicas manifestações que eu acho que merecem o reconhecimento da sociedade de que o dinheiro aqui é bem aplicado, é bem investido. Segundo lugar, quero dizer a todos vocês, o que mais nos preocupa não é apenas o corte. O que mais nos preocupa é o corte seletivo. É por que razão a Justiça do Trabalho recebeu cortes muito mais expressivos do que a Justiça Federal recebeu, justamente no momento em que nós vivemos uma das piores crises econômicas do Brasil, e é evidente que, diante de uma crise dessa, o movimento da Justiça do Trabalho vai aumentar. E, nessa hora, quando o administrador público vai selecionar onde vai cortar, ele corta mais na Justiça do Trabalho. Qual é a nossa preocupação em relação a esse corte seletivo? Nossa preocupação é que isso seja uma reedição daquela velha tese da extinção da Justiça do Trabalho. Esse é um primeiro ato daqueles que entendem que a Justiça do Trabalho deva ser extinta. Eu quero dizer a vocês que a Ordem dos Advogados, e não é a Ordem dos Advogados de Santa Catarina apenas. Estive no Conselho Federal uma semana atrás, colégio de presidentes seccionais, os 27 presidentes seccionais, de forma unânime, reiteraram o apoio à Justiça do Trabalho e a aversão da instituição, da Ordem dos Advogados, a esse corte seletivo que foi instituído pela União Federal. Então, estamos todos aqui, magistrados, advogados, membros do Ministério Público, servidores, todos de mãos dadas para abraçar a Justiça do Trabalho, para reconhecer a importância do serviço público que é prestado aqui, principalmente num momento de dificuldade econômica como esse. Principalmente nesse momento. E dizer, ninguém vai mexer com a Justiça do Trabalho sem ter que enfrentar todos nós juntos aqui reunidos. Isso é um compromisso cívico de cada um de nós, brasileiros, que tem no peito um coração brasileiro batendo. Parabéns a todos. Muito obrigado.
Usará da palavra neste momento o excelentíssimo presidente da Matra 12, juiz titular de Vara do Trabalho, José Carlos Kilzer. Boa tarde a todos, em especial meu presidente. Sou testemunha desde janeiro, quando ele tomou posse, das dificuldades que o tribunal vem passando em função dessa crise orçamentária. É uma crise realmente sem precedentes e, como bem pontuou o representante da OAB, é um corte discriminatório. Isso que acho que é o fato mais importante que deve ser denunciado. É um corte para punir a Justiça do Trabalho pelas suas posições. É um corte atingindo a independência da magistratura, que é um pilar dessa democracia e que não pode ser aceito pela sociedade brasileira. Amanhã, qualquer órgão do Poder Judiciário pode sofrer o mesmo corte. A Justiça Federal, que está em volta com a Lava Jato, pode sofrer cortes porque está incomodando poderosos. Então, não podemos concordar com esse corte discriminatório que atingiu a Justiça do Trabalho em maior grau, justamente com a fundamentação que foi dada pelo deputado que fez o parecer da lei orçamentária. É nitidamente um corte para punir a Justiça do Trabalho, com o que não podemos concordar, e isso que temos que denunciar para a sociedade. Obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo presidente da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas, doutor Gustavo Vilar Melo Guimarães. Boa tarde a todos. Na pessoa do Dr. Grácio, eu saúdo os desembargadores e todos os magistrados presentes. Na pessoa do presidente do OAB, Dr. Paulo Marcondes Brincas, todos advogados aqui presentes, servidores, todos os membros da sociedade, sindicalistas e membros do Ministério Público, na pessoa do Dr. Sandro. Eu não posso deixar de reiterar, fazer um copia e cola de tudo aquilo que foi dito pelas palavras dos antecessores. Eu destaco aqui, principalmente, a palavra do presidente do OAB, Dr. Paulo Marcondes Brincas, a respeito da atitude do Tribunal da 12ª Região em não fazer, até o presente momento, espero daqui para frente também, doutor Grácio, nenhuma redução no que se refere ao horário de atendimento ao jurisdicionado e horário de atendimento aos advogados. Nós temos aqui nos vizinhos ao sul, nos vizinhos ao norte, Rio Grande do Sul e Paraná, cortes no horário de atendimento. Nós temos também no Tribunal de São Paulo, de Minas Gerais, pelo Brasil afora, nós temos vários tribunais cortando, diminuindo o horário de atendimento ao jurisdicionado. É incompreensível que, no momento em que a Justiça do Trabalho tem um crescimento vertiginoso na sua demanda, reflexo da crise econômica, que a gente tem um corte seletivo, como bem definiu o presidente Paulo. A CAT pertence ao grupo de associações estaduais vinculadas à ABRAT, e, em fevereiro, tive aqui também visitando o Dr. Grácio, e entreguei a ele um ofício da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas em manifestação contrária à redução do corte orçamentário. Dr. Grácio, naquele ofício, nós revelamos que a Justiça do Trabalho é superavitária. Nem todo mundo sabe disso. O que a Justiça do Trabalho recolhe à União com contribuições previdenciárias e imposto de renda, apaga e sobra. Todos somos uma justiça superavitária para o Brasil. É incompreensível esse corte seletivo num momento como esse. A Ana Matra ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei de corte orçamentário. O doutor Grácio, há 3 semanas atrás, a ABRAT peticionou, pedindo a sua intervenção no feito como amicus curiae. O ministro Fux ainda não despachou. Isso é uma prova de que a advocacia trabalhista está apoiando a Justiça do Trabalho. Precisamos todos fortalecer a Justiça do Trabalho. O que está acontecendo aqui hoje, para mim, é um momento histórico, todos juntos defendendo a Justiça do Trabalho. Doutor Grácio, tenha sempre na advocacia, e falo aqui também sem nome do meu presidente, Paulo Marcondes Brincas, companheiros para que a gente consiga, se a crise se agravar,
que a gente consiga buscar juntos soluções que não afetem os jurisdicionados e tampouco a advocacia. Parabéns a todos. Juntos somos todos mais fortes. Vamos continuar na luta. Obrigado. Boa tarde a todos. Convidamos para fazer uso da palavra neste momento o excelentíssimo vice-presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, doutor Gilberto Lopes Teixeira. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, doutor Petroni, cumprimento as demais autoridades presentes, os servidores públicos e, principalmente, aquelas pessoas que passam por essa rua, talvez sem saber a razão da nossa reunião aqui. Representando o Instituto dos Advogados de Santa Catarina, fundado em 1º de novembro de 1931, portanto, neste ano, comemorando 85 anos de existência, e ao longo desses 85 anos, foi agente transformador, foi testemunha ocular dos tempos difíceis que a história catarinense passou, desde o período militar até os tempos de crise moral, crise ética e a crise orçamentária pela qual passamos agora. É bem verdade que, juntamente com a Ordem dos Advogados de Santa Catarina, da Seccional de Santa Catarina, a qual rogo graças ao nosso presidente, Dr. Paulo Brincas, e a ACAT, na pessoa do presidente Gustavo Vilar, temos acompanhado a precarização, na própria palavra do presidente do tribunal, fazer com que a Justiça do Trabalho se torne um apêndice do Poder Judiciário. O Instituto esteve presente, em fevereiro de 1932, na construção e na idealização da primeira Faculdade de Direito do Estado, como também esteve presente na implantação do Poder Judiciário catarinense, e não poderia, numa hora tão importante como agora, se abdicar, ser omisso e não apoiar esse ato oriundo do Poder Judiciário trabalhista. É bem verdade que, em tempos de crise, é necessária uma redução de despesa, mas que essa redução se dê de forma razoável, proporcional e não de forma discriminatória, atentatória, como estamos vendo nas propostas que são postas a cada dia. Eu sugiro aos organizadores que continuemos nessa luta, que chamemos os jurisdicionados para dentro do Poder Judiciário e possamos traduzir em palavras simples qual o arcabouço que está sendo montado, porque aqui tenho certeza que a OAB, que a ACAT e que os poderes constituídos democráticos desse Estado não vão deixar que essa alçatada tenha continuidade. Nós vamos lutar e vamos combater essa forma irracional e essa forma atentatória ao Poder Judiciário trabalhista. Muito obrigado. Encerramos este ato agradecendo em nome do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina a presença de todos e aproveitamos para convidar a todos os presentes a se engajarem nesta importante iniciativa em prol da Justiça do Trabalho. Desejamos a todos um ótimo dia, uma boa semana. Muito obrigado.